momento. Eu vou trazer uma revisão, digamos assim, a revisitação, a gente vai revisitar alguns conteúdos. Mas antes disso, pessoal, eu tenho uma mensagem para vocês, né, que eu trouxe hoje, tá bom? Antes da gente iniciar a aula. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente, e tudo se determina pelo nosso espírito. É do Jamil Albuquerque, essa frase, certo? E ela diz tudo que eu quero passar para vocês nesse momento. É exatamente isso. Quando nós decidimos descobrir o mundo, né, nós temos que estar determinados a fazer isso. Porque tudo que eu professora Maria da Conceição, posso fazer, né, é apontar o caminho, certo? E torcer para que vocês o sigam. Não posso fazer mais do que isso, tá certo? Eu desejo, assim, que a gente tenha uma boa aula. Eu vou estar aqui apontando os caminhos, né, para que vocês consigam, né, memorizar e assimilar algumas questõezinhas sobre o conteúdo de biologia, tá certo? Então, vem daí a apresentação. Nós vamos tratar hoje, pessoal, revisitar os filos dos invertebrados que já estudamos. Vocês lembram quais foram? Os filos que a gente já estudou? Respondam aí no chat. Ninguém vai responder? Tá? Respondam no chat, por gentileza. Vou passar, né, então. Pronto. Nós vimos, né, o filo porífera, o filo quinidária, o filo paltermita, o filo nematoda, o molusca, os anelídeos, os artrópodes, e hoje é para a gente ver os equinodermos. Mas os anelídeos a gente viu só com atividade. Então, hoje eu vou dar uma pequena revisitação nele, né? Tá certo? Pra gente relembrar. Mas antes da gente chegar nele, vamos para os moluscos. Aqui, ó, nesse slide que eu estou apresentando para vocês, tem algumas características, né? Estão vendo melhor agora? Tem as características dos moluscos, animais de corpo mole, bilaterais, triblásticos, corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Se eu falar muito rápido, vocês peçam que eu diminua, tá bom? Aí tem as características dos nematodas, que são parasitas humanos. Os exemplos, lombriga, amarelão, bicho geográfico, filariose, tudo isso a gente já viu. Os platelmintos, né, podem ser parasitas, são esquistosomose e ateníase, né, ou atênia, somente. Eles têm simetria bilateral, só são algumas características que eu trago nesse mapa de conceito, e não trouxe moluscos, trouxe só moluscos nesse mapa de conceito, não trouxe anelídeo, equinoderma e artrópode. Nós vamos ver separados hoje, tá certo? Vamos lá, os moluscos. Temos a classificação, né? Temos a definição. E que definição é essa? Primeiro vamos definir os moluscos. Moluscos são animais de corpo mole, certo? Eles são triblásticos, ou seja, são formados por 3 folhetos germinativos. Eles são protostômios, ou seja, apresentam 2 aberturas, uma de entrada e outra de saída, no caso a boca e o ânus, né? E são celomados, ou seja, possuem celoma, que eu até pedi para vocês pesquisarem o que era nas últimas aulas. Tem o corpo não segmentado e a divisão corporal é pé, cabeça e massa visceral. Certo? Tia, Oi. eu mandei, não foi isso aí que é celoma? Andou, viu? Andou.
Essa foi a nossa primeira aula online, se não me engano, viu? Sobre os moluscos. Aí, oi? Tá bom. Pronto. É porque eu estou revisitando. Para quê? Para a gente lembrar, tá bom? Vamos lá. E temos a divisão, né, dos moluscos, que são em bivalves, que apresentam, né, duas valvas. É a circulação aberta com hemocianina, dioicos, fecundação externa, desenvolvimento indireto, filtração sem rádula. Exemplo, as ostras e mexilhões. Aí temos a classe gastrópoda, né, que são as lesmas e caracóis. Circulação aberta, como enocianina, monóicos, fecundação interna e desenvolvimento indireto. E temos os cefalópodes. Quais são os exemplos? As lulas e os polvos. Aí temos circulação fechada, com hemocianina, dioicos, ou seja, apresentam os dois sexos. Quando eu digo dioicos, lembrem bem, viu? Apresentam dois sexos separados, viu? Monóicos é um sexo só, tá certo? Lulas e polvos, exemplo. O desenvolvimento dos cefalópodes, ele é direto e a fecundação é interna. Os moluscos, eles apresentam respiração branquial, apresentam respiração pulmonar e apresentam respiração cutânea. Por quê, pessoal? Os branquial, o polvo e a lula, eles vivem na água, então eles respiram por brânquias. Os caracóis vivem na terra, respiram por pulmões. E as lesmas, eles respiram pela pele. Por quê? Porque a maioria, né, vive em locais úmidos, sem muita luminosidade e etc. Entenderam? Vamos lá. Próximo slide. Aí nós temos os anelídeos. Os anelídeos, pessoal, a principal característica deles é o quê? Corpo formado por anéis, tá certo? Que anéis são esses, tia? São os vários segmentos que compõem o corpo desses animais. Aí nós temos aqui, ó, a apresentação da estrutura, né? Nós temos gânglios, boca, esôfago, todos os órgãos internos, papo, cordão nervoso, corações. Os anelídeos apresentam dois corações, tá certo? Nefrídeos, que é um tipo de rim, que eu já falei na outra aula, o intestino e a moela. O ânus, né, fica lá na ponta. Então, eles são o quê, pessoal? Protostômios, não é isso? Aí nós temos tudo bem direitinho aqui. Aí nós temos a... Respondam se é verdade ou não, tá bom? Se vocês concordam ou não. A reprodução é sexuada, ou seja, apresentam os dois sexos, não é isso? Um masculino e um feminino. Ocorrem como, pessoal? Tá aqui, ó, mostrando a cópula, tá dando para vocês verem aqui em cima, onde eu tô passando aqui o mouse. Ó, os dois seres da mesma espécie, eles passam um pelo outro e eles trocam, né? No caso, os gametas. Aí os animais se separam e começa a formação de um novo ser. As características dos anelídeos, né? São triblásticos, ou seja, três folhetos embrionários. Eles são celomados, apresentam celoma. Eles são segmentados com metameria, viu? Porque são tudo iguaizinhos. Eles são protostômios e eles são livres ou ectoparasitas, certo? Eles apresentam três classes: achatai, não, achaeta, desculpa, a oligoqueta e a poliqueta, certo? Aí vamos aos exemplos. Da achaeta, as sanguessugas, que não apresentam cerdas. Das oligoquetas, as minhocas, que apresentam poucas cerdas. E as poliquetas, que são as nereidas, que apresentam várias cerdas. As cerdas são o que proporcionam os movimentos, tá certo? Temos uma importância ecológica. Lógico que esses seres, eles
né, têm características especiais e, portanto, eles apresentam uma importância ecológica, né, para os seres como um todo. Que importância é essa? Certo? A aeração do solo, ou seja, eles possibilitam que o oxigênio entre no solo, certo? A reciclagem da matéria orgânica, ou seja, eles produzem, né, humus, os anelídeos, principalmente as minhocas, são responsáveis por fertilizar o solo. Converte a matéria orgânica em humo, fertilizante de plantas. Que no caso são as minhocas, né, que fazem esse trabalho, tá certo? São as principais características dos anelídeos. Aí vamos aos artrópodes. Lembra o que eu falei na última parte, na última aula sobre artrópodes? Os artrópodes, eles são o maior filo, né, dos invertebrados. Tem seres que ainda não foram catalogados, né, e nem descobertos, tá certo? Quais são as características? Animais com pernas articuladas, exoesqueleto quitinoso, corpo segmentado, simetria bilateral, são triblásticos, celomados, protostômios, certo? Eles são metâmeros e tágmas, apresentam, né, metâmeros e tágmas. Amor, vai entender. Crescimento. Eles apresentam crescimento descontínuo, ou seja, eles não apresentam, né, pessoal, um crescimento semelhante, diversificado. Eles apresentam 5 classes. Quais são as classes? Quilópoda, insecta, aracnida, crustácea e diplopoda. Tia, só são essas? Não, pessoal, como eu falei, o filo dos artrópodes, né, eles podem apresentar mais classes que ainda nem foram descobertas. As 5 principais são essas aí, que a gente vai falar agora, tá certo? Nós vamos começar pelos insetos. Tia, por que está insecta aí no slide? Porque é o nome científico e eu preferi deixar o nome científico, certo? É a classe dos insetos. Abelhas, formigas, borboletas estão nessa classe. São chamados também de hexápoda, certo? Possuem cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, 2 pares de asas e 3 pares de pernas. Vocês viram aí quantas características, né? Diferentes. Aí, aracnídeos. Quem são os representantes? Aracnídeos, né? Aranhas, escorpiões estão nesta classe. Ausência de asas ou antenas. Eles são áceros, né, no caso. 4 pares de pernas, cabeça e tórax fundidos em cefalotórax, certo? É uma coisa só, a cabeça e o tórax. Diferente dos insetos que apresentam, né, cabeça, tórax e abdômen, certo? Aí os crustáceos, representantes, lagostas e camarões. Ambiente geralmente aquático, número variado de apêndices. Por que variado? Porque alguns têm 4, alguns têm 5, alguns têm 8, tá certo? 2 pares de antenas e 5 pares de pernas. Tudo bem? Os camarões e as lagostas representantes. Os xilópodas, corpo achatado, dorso ventralmente, ou seja, o corpo deles é achatadinho. Um par de antenas, o tronco é segmentado, um par de pernas por segmento, ou seja, cada anelzinho desse corpo, né, cada segmento desse animal, ele tem um par de pernas, certo? E eles são carnívoros.
Aí, pessoal, esqueci de colocar o representante, vocês viram? Mas vocês vão me desculpar, né? Vocês vão pesquisar. Classe xilópoda, qual o representante? Tudo bem? Já anotem aí, viu? Vai ganhar um ponto extra quem me responder essa um representante da classe xilópoda. Tudo bem? Vou escrever aqui no chat, viu? Vale um ponto, viu? Eu escrevi lá no chat. Escreva o representante da classe xilópoda. Aranhas. Da xilópoda? Sim. Aranha é lá nos aracnídeos. Insetos. Então são os insetos. Pois é, mas além qual inseto? Veja que tem um desenhozinho, ó, abaixo do nome xilópoda. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Que animal é esse? Você pode pesquisar e me responder. Aí, ó, vamos Ô, lá. Por tia, último, oi. é um grupo de animais. Pronto, o representante deles. O representante Hum. é os insetos, as aranhas. As lacraias. Isso, muito bem. As lacraias. Tem também lacraia, aí tem piolhos, tem um monte. Quem Exatamente. É respondeu porque, foi a ó, Alessandra, viu? sim, Quem Alessandra, respondeu escuta, certo ó. foi eu. Exatamente. Vamos lá, ó. Presta atenção. Ela disse que pode. Xilópoda é uma classe dos artrópodes. Os artrópodes, eles têm todos esses representantes, né? Ó. É aranhas, escorpiões, lagostas, Isso. camarões. Os xilópodas é uma classe dentro. Tá certo, Alessandra? É uma classe dentro dos artrópodes. E eles estão. Eles têm essas características: ó, corpo achatado, par de antenas, tronco segmentado, um par de perna por segmento. E são carnívoros. Aí, quem são os representantes? As lacraias e as centopeias, que a gente chama que tem 100 pés. Entenderam? Muito bem para quem respondeu. A participação é muito importante, tá certo? Tia, precisa escrever no caderno ou não? Não, precisa não, vocês responderam no chat? Foi. Pronto, tá lá, viu? Já Vi. fica armazenado, tá bom? Tá bom. E vamos à última classe, que é o diplópoda. Se a xilópoda tem vários segmentos, né, vários pares de um par de perna por segmento e vários segmentos, o diplópoda é diferente, pessoal. Ele tem dois pares de perna por segmento. O corpo é segmentado, um par de antenas, corpo cilíndrico, diferente da xilópoda, que é o corpo que dorso achatado, né? Dorso ventralmente. Eles são herbívoros e têm ausência de veneno. Quer dizer, tia, que o xilópoda pode ter veneno? Pode. O xilópoda pode ter veneno, viu? Tá certo? Aí, ó, nós temos o exemplo de diplópoda. Escrevam aí um exemplo de diplópoda. A gente já viu de xilópoda. Agora eu quero um exemplo de diplópoda. Vamos lá? Como assim, tia? Um animal, certo? Que tem essas características aí. O de xilópoda a gente já viu que é a São, lacraia. E de são, diplópoda? E são olho de animais cobra. persistentes. Exatamente. Piolho de cobra. Piolho de cobra e o iláquimo, não sei o quê. Isso, que a gente conhece como embuás, pessoal. Vocês já viram o embuá? Que ele fica bem Quem disse foi enroladinho a assim? Alessandra de novo, viu? É piolho de Muito cobra bem, e iláquimo, não sei o quê. É um nome estranho lá. tá certo. Tá registrado, viu? Tá bom? Vamos lá.
Ou agora vamos ver os equinodermos, tá bom? Vamos lá. Os equinodermos, né? Eles são animais triblásticos, ou seja, apresentam 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, né? Enterocélicos. Tô passando no SPP. Mãe, tem lá no outro quarto, mãe, na sacola. Mas já se acabaram. Desculpa, pessoal, vamos lá. Eles são triblásticos, celomados, né? Deuterostômios, ou seja, já são diferentes, né? Eles são marinhos e a simetria é bilateral e radial. Por quê? Porque existem animais com simetria bilateral, que quando eu parto ao meio, eu tenho 2 partes iguais, igual essa piranha aqui, ó. Estão vendo? Essa piranha eu posso dizer que ela é bilateral, porque quando eu abro ela, eu tenho 2 partes semelhantes. Tá dando para ver direitinho? E a radial, se eu partir em várias partes, eu vou ter várias partes diferentes. Mas o caso da estrela do mar aqui, ó. Tá certo? Aí nós temos a reprodução deles pode ser de 2 tipos, certo? Quais são os 2 tipos? Assexuada, ou seja, os seres podem se apresentar de maneira, se reproduzir, no caso, de maneira por regeneração, no caso, tipo, perdeu a estrela do mar, perdeu uma perninha ou 2, passa um tempinho, cresce outra perninha, né, no mesmo lugar, tá certo? No caso, assexuado, que é a capacidade de regeneração. Só acontece com a estrela do mar? Não, pessoal, acontece com outros seres também, viu? Mas o mais comum é a estrela do mar. Certo? E a sexuada, que é a que a gente está acostumado, são desenvolvimento, né, externo, desenvolvimento indireto, apresentam fases, né, como as larvas, plúteo, bipinária, branquiolária, certo? Que são divisões e momentos diferenciados dos seres, certo? Na reprodução sexuada. São dioicos, isso é, apresentam 2 sexos. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Quem disse fala é Sandra de novo. Muito Não. bem, tá certo. Entenderam? Faltou explicar alguma coisa desse slide, pessoal? Não. Até agora eu só falei 2 partes, pessoal. Características e reprodução. Está faltando eu falar a parte de cima. As classes, a morfologia e o E o sistema sistema ambulacral. ambulatorial. Isso. Nós vamos começar pelo sistema ambulacral. O que quer dizer isso, pessoal? O sistema ambulacral é o responsável, né, pela locomoção dos seres, né, no caso, os equinodermos, certo? Os seres a que eu estou me referindo. O transporte de substâncias também, né, além de se locomoverem, né, tem o transporte das substâncias. A respiração, que no caso aqui é branquial, né, e a circulação, que é incompleta e completa, e a sustentação, que é o endoesqueleto calcário. Alguns animais, pessoal, né, eles têm o esqueleto por fora e outros por dentro. No caso, endoesqueleto é por dentro ou por fora? É por dentro, não? Isso, muito bem. Endoesqueleto é por dentro. Não esqueçam, tá certo? E o exoesqueleto é por fora. Não é isso? Sim, senhora. Pronto.
Não, vocês não esqueçam nunca mais, tá bom? Vamos supor assim, cai na prova lá. O endoesqueleto do caracol. Caracol tem endoesqueleto, pessoal? Tem. Não, Não, caracol tem exoesqueleto, que é a casinha Alessandra. dele. não. Alessandra. Exatamente. Muito bem. Certo? Tem Certo. exoesqueleto, que é por fora. O endoesqueleto é por dentro. Tá certo? E aí a gente vai ver, né, quais são esses animais, lá no resumo que tem, lá no PED, para vocês fazerem, tá certo? A morfologia. Morfologia é todo o desenrolar, a forma como o ser é composto por dentro. Aí nós temos, pessoal, aqui a apresentação de uma estrela do mar. Aí temos todas as características, ó. As espinhas, o canal circular, que é por onde entra a água, né, e faz com que ela se movimente. A glândula digestiva, o canal lateral, a gônada, que é a glândula reprodutora, o pé ambulacrário, que é em todo ao redor do corpinho da estrela do mar, né, tem pés, o canal radial, as ampolas, lá tem tudo dizendo direitinho para que serve cada um, viu? Aí tem o estômago cardíaco, que é um diferencial dos equinodermos, também da estrela do mar, que apresentam dois estômagos, e o estômago pilórico, certo? Além da placa calcária e do ânus. Tudo bem? Vamos às classes agora. Os equinodermos, eles apresentam pelo menos 6 classes. Tia, é só 6 classes? Não, pessoal. Eles apresentam, essas aqui são as 6 principais classes. Pode ter classes que a gente ainda nem descobriu, tá certo? Mas, né, por isso que a gente, né, vai deixar de estudá-los. A gente não descobriu ainda, mas pode ser descoberto. Pode ser que amanhã apareça uma revista de ciências aí dizendo, olha, tem mais uma classe de equinodermo que surgiu agora. Foi descoberta recentemente pelos cientistas. Tá certo? Vamos lá. As classes: lírio do mar, serpente do mar, ouriço do mar, estrela do mar e bolacha do mar, além do pepino do mar. Vocês viram aí? Tem alguma coisa semelhante entre eles? Todos são do mar. Isso quer dizer que os equinodermos são animais marinhos, né? Tem até um desenho. Como é o nome desse desenhozinho aqui, pessoal, hein? Esse aqui, ó, que aparece lá no Bob Esponja. Quem é ele? Que Uma personagem é esse? estrela. Isso, é uma estrela, é o Patrick, né? Patrick Estrela. Exatamente. É o Patrick, que é uma estrela do mar, lá do Bob Esponja. Ele é um equinodermo. Tá certo? Aquela bicha que está lá no quintal, pode estar em cima das malas cheias de cupim, uma impressora, sei lá o que é, pode estar no lixo. Eu tenho que olhar o que é. Certo, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Tem Sim ou alguma não? curiosidade? Tem alguma curiosidade das esponjas que a gente deve saber? Pergunta da Alessandra, viu? Pronto. As esponjas a gente viu lá nos poríferos. E até tem, viu? Eles são animais. A gente pensa que a esponja é um animal flexível, né? Só que não é. Deixa eu só dar uma revisada aqui para vocês, que eu não coloquei os poríferos nesse slide, não foi? Por que que eu não coloquei? Porque a gente viu já faz tantos dias já que a gente viu os poríferos, pessoal. Pronto, vamos ver a característica dos poríferos, né? Eles são animais primitivos, não apresentam órgãos,
e possuem baixo nível de diferenciação celular, certo? A gente pensa que as esponjas são animais moles, mas no caso, eles são animais de corpo rígido, viu? A digestão deles é intracelular. E a gente pensa assim, o Bob Esponja, por exemplo, né? Ele é um porífero que ele convive com o Patrick, que é um equinodermo. No filminho, pessoal, o que que a gente tem? Nós temos, né, o porífero andando para cima e para baixo com o equinodermo. Só que o porífero, ele é um animal que fica preso em um substrato, certo? Eles não são sésseis. Ou eles são sésseis, eles não são animais que saem andando por aí, viu? Os equinodermos, sim, no caso, a estrela do mar, como ela tem os pezinhos, ela vai para vários lugares, vários locais, no caso, né? Mas os poríferos não, são animais sésseis. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma mais. Pronto. Pessoal, vamos lá. Além da gente ver esses capítulos, né, essas classes, esses filos, né, de invertebrados, nós vamos dar uma breve passeada sobre a nossa nova, digamos assim, classe, filo, sobre o nosso novo filo, que nós vamos estudar a partir dessa semana, que são os cordados. Por que o nome cordados, pessoal? Porque eles apresentam notocorda. O que é a notocorda? Alguém sabe? Ah, tia, nós nem estudamos isso aí ainda. Pois é, mas nós já vamos começar a estudar. E são chamados de cordados porque apresentam notocorda. O que é a notocorda, pessoal? É uma estrutura cargilosa em forma de bastão que está presente em pelo menos uma das fases do desenvolvimento embrionário dos cordados. Pronto, muito bem. É um Vou cordão, deixar ali né? novamente. Isso, muito bem. Já ficou registrado, Alessandra, viu aqui? É um cordão, pessoal, presente em uma das fases embrionárias, certo? Esses seres que a gente vai passar a estudar agora é o filo no qual nós estamos inseridos, certo? Os cordados. Temos características exclusivas. Quais são as características exclusivas? Fendas faringianas, notocorda de sustentação. Nos mamíferos, né? A notocorda dá origem a quê, pessoal? Dá origem à coluna vertebral, tá certo? Cauda pós-anal, alguns seres, como os répteis, né? Tubo nervoso dorsal, são triblásticos, apresentam 3 folhetos, são celomados, apresentam celoma, são deuterostômios e apresentam segmentação, certo? São características exclusivas. Os cordados, pessoal, é o filo de animais, né? E apresentam alguns subfilos, né? Protocordados, cordados e protocordados. Por que cordados? Cordados é o nome dado a todos os vertebrados, ok? E os protocordados, eles são divididos em 2 filos, urocordados e cefalocordados. Os protocordados, eles são chamados de protocordados porque são animais primitivos, certo? Eles não apresentam crânio e não apresentam vértebras. Tá certo? Os urocordados perdem a notocorda, são sésseis, né, e são filtradores. Então, tia, os poríferos, no caso as esponjas, eles são urocordados. Sim, eles são urocordados, certo? Desculpa.
Saúde. Obrigada. Isso é uma fumaça que tem aqui, pessoal. Aí também tá tendo fumaça. Onde vocês moram também tá tendo fumaça todo dia. Para quem é alérgico, isso é um veneno. Pior, viu? A voz chega muda, né? Vocês estão observando que todo dia eu tô assim, por conta da fumaça. Eu espirro. Falta morrer todo dia. Mas é assim, vamos lá. Certo? Aí vamos lá. Quando vocês perguntarem um exemplo de urocordados, vocês podem falar as acídeas, que é um porífero, tá certo? E os cefalocordados, tia? Eles têm notocorda e permanecem com ela. Eles são bentônicos. Tia, o que é bentônicos? Vocês vão pesquisar. O que é bentônicos? E vocês vão me enviar. Certo? E é bentônico. Vou colocar no chat, tá bom? Botei lá, o que é bentônico. Eles são lanceolados e o exemplo é o anfioxo. Tá certo? E hoje nós vamos ficar só aqui. Na próxima aula nós vamos falar só sobre os cordados. Tá certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vamos reprisar, Não, né? né? Olha aí, que bom. Vamos reprisar. Os cordados, eles apresentam um subfilo que é o chamado protocordados, certo? Eles não apresentam crânios ou vértebras. A notocorda, o que é a notocorda? Estrutura que sustenta o corpo e que pode persistir durante a vida. Os urocordados, os protocordados são divididos em dois, urocordados e cefalocordados. Urocordados reúnem o maior número de características primitivas, né? Entre seus representantes estão as acídeas, animais marinhos filtradores, semelhantes às esponjas. Os adultos são sésseis e as formas lavais têm vida livre. Existem espécies solitárias e espécies coloniais. A notocorda e o tubo neural são bem desenvolvidos, que é uma característica dos cordados, né? E apenas as fendas branquiais se mantêm nos adultos. Tudo isso é urocordado, tá certo? A água do mar entra pelo sifão inalante, atravessa as fendas branquiais, chegando até o átrio e sai pelo sifão exalante, certo? Ou seja, entrada e saída são sifões separados. Fragmentos de alimentos ficam presos no muco que reveste as fendas branquiais e descem para o estômago, onde são digeridos, né? Onde sofrem a digestão. A reprodução é sexuada, a maioria das espécies é hermafrodita, ou seja, apresenta os dois sexos, e a fecundação é externa. Já os cefalocordados possuem notocorda, tubo neural e brânquias bem desenvolvidas. São representados pelos anfioxos. Possuem corpo afilado, semelhante a um pequeno peixe. Têm vida livre, vivem com a porção posterior do corpo enterrada. E as partículas alimentares presentes na água são capturadas pelos cirros, pequenos tentáculos localizados ao redor da boca. Da faringe, as partículas presas no muco, presentes nas fendas branquiais, chegam ao estômago, onde sofrem a digestão. Apresentam sexos separados e a fecundação é externa. Um detalhe importante dos protocordados, pessoal. Eles não têm ainda essa característica bem definida, né? Tem uma subclasse neles, que é os hemicordados, que são considerados membros de um filo separado do filo dos cordados, pois não há desenvolvimento da notocorda ou do tubo nervoso dorsal.
Esses animais de corpo alongado ficam enterrados na areia em um túnel em forma de U. O gênero mais conhecido é o Balaноglossus. Chique nesse nome, muito chique. Vocês têm aí as questõezinhas que eu pedi para vocês pesquisarem, certo? Essa é a página do blog. São as páginas nas redes sociais, no caso, né? Do Instagram, do Facebook, o blog em si, onde tem muitas novidades toda semana. Eu coloco uma coisinha diferente lá. E o canal do YouTube, onde eu vou disponibilizar essa aula. Tá certo? Tia, eu não consegui anotar. Então, você vai lá no YouTube e dá uma olhadinha. Vai dar Maria, essa aula disponibilizada lá daqui a pouco. Oi. é para pesquisar umas perguntas que a tia fez aí no chat? Sim, sim. Só isso que é betônico. Endoesqueleto e exoesqueleto. A tia vai botar lá no grupo? Não, vocês já responderam aqui. Só a última, só o que é bentônico que vocês não responderam. Uhum, Viu? Que é tá só bom. o que é bentônico que vocês não responderam ainda. O restante todos vocês Assim, responderam. assim, no caso, só precisa dizer o que é bentônico, né? Isso, porque as outras vocês já responderam. É para fazer no caderno? Pode mandar só a resposta mesmo no celular. Manda no meu PV lá, que eu sei quem foi que mandou. Ah, tá Tá bom. bom? Pelo WhatsApp mesmo. Já ganha um ponto extra. Tá certo? Se inscrevam lá no canal, dê a curtida, viu? Essa aula vai ficar disponibilizada lá, mais ou menos meio-dia, porque leva um tempinho até o site me enviar ela, tá bom? Uma mensagem para vocês. É impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. George Bernard Shaw. Obrigada, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma formação e eu já estou com meia hora de atraso, viu? Formação da SEDUC, tá bom? Eu conto com a presença de todos vocês na próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Vocês gostaram da aula? Sim. gostamos. Eu queria que vocês mandassem, tipo assim, tia, eu quero uma aula desse jeito aqui, pergunta e resposta. Vocês podem É, mandar as perguntas, as dúvidas que vocês têm, que a gente faz um bate-bola. Vocês podem perguntar também assim ao vivo, tá certo? tá Para fazer uma certo. aula bem legal. A gente podia fazer, sabe o quê? Tipo, acertar. Tipo, tu perguntar uma coisa e a gente dizer que animal faz parte daquele fio ou algo do tipo. Ah, show de Tipo, bola. aí, tipo, colocar umas. Tipo, colocar esses fios dentro de uma caixa e perguntar a gente responder qual animal faz Fazer o parte daquele. sorteio, né? É, tipo isso. Pronto, tá certo. Gostei da ideia. Viu? Vou Viu? anotar Tá bom. aqui a ideia. Vocês vão estudar e na próxima a gente já faz uns desafiozinhos assim, tá certo? Tá certo. Pois é, pessoal. Pois valeu, viu? Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Eu desejo que vocês tenham uma boa semana. Participem da aula de amanhã, tá bom? Tá bom. Com os outros professores. É muito bom, pessoal, quando a gente tem participação na aula, né, de vários estudantes que vocês, além de estarem assistindo a aula, estão também interagindo com a gente, tá bom? Tá bom. Valeu, gostei muito da aula e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia para vocês também, viu? Fiquem com Deus. Você Tchau. também. Tchau.
Essa você já faz a parte mais pelada,